Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Emanuele Brito, eu sou psicóloga e faço parte, juntamente com o Fernando Pinto, aqui desse canal, Por Mais Simples Que Seja. E antes de iniciarmos a temática de hoje, eu quero te convidar a dar um like nesse vídeo, a compartilhar, se você puder se sentir à vontade, para comentar algo sobre o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Quando você faz alguma dessas coisas, ou melhor ainda, todas essas coisas, o YouTube ele entende que essa mensagem, a mensagem desse vídeo é relevante e ele começa a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Então nós nos sentiríamos muito agradecidos se isso fizer sentido para você, que você faça isso, ok? Agora voltando para a nossa temática de hoje, nós vamos continuar o nosso manual das emoções. Nós já tivemos aqui algumas conversas sobre isso. E se você não viu, eu te sugiro que volte para que você consiga entender de uma forma melhor o conteúdo que vai ser exposto aqui, ok? Hoje nós vamos falar sobre quando nós desligamos as nossas emoções. Será que é possível? O que isso significa? A gente já falou aqui sobre como nós temos algumas emoções, né? E principalmente nós estamos falando sobre as 5 emoções primárias. A emoção da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e do nojo. E quando a gente pensa, né, em desligar, o que significa desligar, né? Assim, talvez a gente não consiga de fato desligar as nossas emoções, tá? Quando a gente usa a palavra desligar, a gente pensa, né, que muitas vezes a gente, sabe quando a gente meio que intoca, né, aquilo que a gente sente, a gente não se permite sentir, na verdade. Então é isso que eu quero falar quando eu uso a palavra desligamento, quando eu uso a palavra desligar, tá? Então, quando a gente desliga as emoções, a gente na verdade está deixando de usufruir o que aquela emoção ela pode me fazer viver, né? Todas as emoções ela têm funções na nossa vida e elas são importantes na nossa vida. E quando a gente desliga, quando a gente não se permite viver as emoções, a gente acaba que não usufrui daquilo que nós necessitamos usufruir através delas, ok? Se você assistiu aí os nossos vídeos anteriores, você percebeu, você ouviu que nós estamos utilizando o filme divertidamente para nos auxiliar, para que aqui o nosso entendimento fique mais fácil e a gente consiga falar um pouquinho sobre essas coisas de forma mais lúdica. E aí quando a gente para e a gente lembra aí de algumas cenas, a gente pode perceber no momento em que a Riley, que é a personagem principal do filme, ela está ali muito incomodada com a situação que ela está vivendo, né, chateada, triste, com raiva do que está acontecendo. O painel de controle ali dentro da cabeça dela, né, quando estão ali as emoções, que é a raiva, o medo e o nojo ali tomando conta, o painel ele se desliga, ele perde a cor inclusive, né, que as cores ali simbolizam cada emoção. E nesse momento é quando a Riley ela toma a decisão de fugir, né, ela toma a decisão de sair de casa e ali, quando os pais tentam ligar, ela desliga o telefone, ela não quer saber. Por quê? Porque ela não está se permitindo ser afetada por nenhuma emoção. E aí o que a gente pode entender disso? Que quando a gente desliga algumas emoções, quando a gente não se permite viver determinadas emoções, a gente toma decisões de forma irracional, de forma inconsequente. A gente não consegue olhar e perceber as consequências, visualizar as consequências que aquela atitude vai nos trazer a longo prazo. E isso pode aí trazer grandes questões na nossa vida. Então a gente vai pensar aqui bem rápido sobre o que pode acontecer quando a gente desliga as nossas emoções primárias, ok? Então, por exemplo, quando a gente desliga a tristeza, a gente acaba que a gente fica vivendo, né, muito feliz o tempo todo, a alegria, porque a gente não se permite viver a tristeza e a gente acaba meio que criando uma bolha, né, um mundo de fantasia. E por algum motivo,
quando essa bolha ela é estourada, porque em algum momento ela vai ser estourada, porque a gente não consegue viver a nossa vida inteira desligando determinadas emoções, a gente não vai saber lidar com a realidade que está sendo apresentada pra gente. Da mesma forma, se por exemplo a gente desliga a própria alegria, a gente vai meio que se acostumar com uma vida triste, com uma vida pesada, e muitas vezes isso acontece porque nas nossas experiências com o decorrer da nossa vida, a gente passa por situações traumáticas, situações de dor, de frustração, e acaba que a gente algumas vezes se acha imerecedor da alegria, ou é algo que parece muito distante, ou é algo que, por exemplo, se a gente se permitir ser alegre e acontecer alguma coisa, a gente se sentir frustrado, a gente vai experienciar novamente todas aquelas sensações dolorosas e a gente acaba que a gente não se permite. Existem muitas pessoas, por exemplo, que vivem uma vida amarga, que vivem uma vida triste, porque elas não se permitem viver a alegria, elas desligam essa alegria, né, digamos assim. Quando a gente, por exemplo, desliga a raiva, a gente meio que passa a viver no modo passivo, né? A gente passa a viver no modo estático, a gente fica sem movimento. Por quê? Porque a raiva, ela nos mobiliza, né? Ela nos mobiliza para fazer as coisas, para trazer soluções, para lutar por justiça, e isso muitas vezes nos protege na sociedade, nos protege, por exemplo, de relações tóxicas, relações abusivas. Quando a gente se deparar com situações que nos causarem incômodo, raiva, a gente vai saber se posicionar. Se a gente desliga a raiva, a gente vai se tornar passivo e a gente vai viver muitas coisas dolorosas, provavelmente. Da mesma forma, se a gente desliga o medo, né, a gente vai, assim, para ser bem rápido, enfático, objetivo, a gente vai morrer, porque o medo ele nos protege, ele é nosso maior mecanismo de defesa e de proteção. Por exemplo, né, pessoas que são meio que viciadas em adrenalina. Você conhece alguém, você já viu alguém que é viciado em adrenalina, que gosta muito de esportes radicais? Essas pessoas, elas precisam meio que intocar o medo, né, porque o medo, ele vai, quando a gente é colocado em situações de risco da nossa vida, ele vai meio que gritar e falar assim: eita, peraí, porque essa situação tá te colocando em risco. Pessoas que gostam de adrenalina, que gostam de esportes radicais, elas precisam desligar. Tanto é que essas pessoas, elas têm maior chance, maior probabilidade de viver algum acidente, né, de ter alguma problemática aí com relação à sua questão física, né, e de fato vir a óbito, tá? Então, assim, quando a gente desliga o medo, a gente vai se colocar em situações que podem nos trazer dano à nossa integridade física. E da mesma forma, se a gente desliga o nojo, por exemplo, que também é um mecanismo aí de proteção, né, de intoxicação, a gente não vai selecionar aquilo que a gente ingere e a gente pode acabar se colocando em situações que nós vamos ingerir coisas que vão nos fazer mal. Se a gente não tem essa seletividade, a gente também pode acabar criando e se colocando em situações que podem nos levar à morte. Ok, então aqui a gente pensa, né, de uma forma bem breve, a gente pensou de uma forma bem breve o que pode acontecer, e aí você pode pensar em outras emoções, né, e o que acontece, né, e traz para sua vida o que já aconteceu quando você desligou as emoções, quando você intocou. Será que existe aí alguma emoção que você não está permitindo sentir e que consequências isso está trazendo para a tua vida? Ok? E o convite, como eu sempre gosto de terminar, vamos usufruir das emoções de maneira equilibrada e de maneira que elas possam nos trazer benefícios. Mais uma vez eu te convido para dar aquele like, para compartilhar esse vídeo e, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!